Acho que tá tudo certo. Agora eu acho que tá gravando já, né? Tá, Sim, foi iniciada. tá bom. Então tá ótimo. Então, ontem a gente começou a ver o Instituto da Imunidade dos Estados Estrangeiros, né? A gente viu a parte da imunidade no processo de conhecimento. Eu separei aqui um resumo, né, para a gente falar do que a gente estava vendo na aula passada, só porque a gente terminou no meio da matéria e hoje eu queria fazer um pouco de questão com vocês, né, resolver um pouco de questão, e aí a gente não começa do meio, né, a gente relembra um pouco o que a gente estava falando antes, para não começar no meio da matéria. Então, ontem a gente estava falando que quando a gente fala sobre a jurisdição do Estado, a regra é o princípio da territorialidade, né? A jurisdição ela aplica no território do Estado. Todo mundo que está dentro do território do Estado vai ter que, né, se subordinar à jurisdição daquele Estado, vai ter que se subordinar ao direito que aquele Estado faz, ao ordenamento jurídico daquele Estado. Só que essa é a regra geral. A gente sabe que toda regra, né, tem a sua exceção. E no caso do Instituto da Imunidade do Estado Estrangeiro, é justamente uma exceção a esse princípio da territorialidade. A gente viu que não é a única exceção, né? Tem outras exceções também, mas o Instituto da Imunidade do Estado Estrangeiro é uma das exceções ao princípio da territorialidade. E aí a gente viu que aqui no Brasil, quando a gente está falando desse instituto, ele vai ser regulamentado pelo direito costumeiro internacional, pelas regras de costume, né, do direito internacional. E isso não significa que não exista nenhuma convenção, né, nenhum tratado que regulamente esse assunto na esfera internacional. Só significa que o Brasil não faz parte de nenhum tratado, né, sobre esse assunto no direito internacional. Para o Brasil, o que vale é só o costume, né, só as regras costumeiras do direito internacional. Aí a gente viu também que a principal regra costumeira que a gente tem para esse assunto é aquele princípio pari pari no ab iudicio, né? Que entre iguais, entre dois estados soberanos, não existe jurisdição, né? Um estado soberano não tem que se submeter ao poder judiciário de outro estado soberano. E essa é a ideia da teoria da imunidade absoluta, que prevaleceu por muitos anos, né, no direito internacional. Só que hoje em dia a gente viu também que essa regra começou a mudar um pouquinho, né? Que a gente está já relativizando a imunidade. E além disso, né, eu também lembrei para vocês que você falar que a imunidade é absoluta não significa que nunca o Estado vai ser julgado, né, pelo Poder Judiciário de outro Estado. Não, significa que ele tem que consentir, né? Se ele consentir, se ele expressar a sua vontade, né? Se ele renunciar à sua imunidade, aí o Estado estrangeiro vai poder ser julgado, né? Aqui no Brasil ou em qualquer outro Estado. Então depende sempre do consentimento. Isso é a ideia da teoria da imunidade absoluta. Só que a gente viu que lá na década de 1960, isso começou a mudar, né? Você começou a ter uma relativização dessa teoria da imunidade absoluta. E como é que foi essa relativização? Essa relativização, ela começou justamente porque a sociedade internacional, ela está se intensificando, né? As relações internacionais, elas estão se intensificando. Então, o Estado, hoje em dia, ele não é mais como era antigamente, ele não age só com o poder soberano dele, né? Ele não exerce só aquelas funções tradicionais da soberania, a administração, né? Ele não exerce só a função executiva ou só a função judiciária quando ele está numa relação internacional. Às vezes ele atua como se fosse um ente privado, né? Ele atua como se ele estivesse agindo de forma privada. E aí, quando ele atua dessa forma particular, a gente não tem por que considerar que ele tem imunidade, porque aí ele não está agindo de forma soberana, né? Se ele está agindo como um particular, a gente não precisa considerar que ele tem imunidade. E, na verdade, é até pior, né? Se a gente considerar que ele tem imunidade quando ele está agindo como um particular, a gente vai gerar desconfiança, né? Quem que vai querer fazer comércio com um Estado que tem imunidade, né? A gente viu isso, que fica muito complicado. Então, a partir da década de 1960, surge essa teoria da imunidade relativa, que é essa ideia de que a imunidade, quando você está no processo de conhecimento, ela pode ser relativizada.
desde que, né, a gente esteja falando do Estado agindo como se fosse um ente privado. Se o Estado está agindo, né, a gente vai fazer essa diferenciação. Se o Estado está agindo em ato de gestão, que é o Estado agindo como um ente particular, aí a gente vai considerar que não existe mais a imunidade. Agora, se o Estado está agindo de uma forma, né, soberana, com atos de império, aí ainda prevalece a ideia da imunidade absoluta. E aqui no Brasil a gente viu, né, o leading case, que o Brasil ele começou a fazer essa relativização só 1989. Então demorou um pouquinho, né, para o Brasil começar a fazer essa relativização. Então só lembrando, né, que no processo de conhecimento a gente faz essa diferenciação entre o ato de gestão e o ato de império, e para o ato de gestão a gente considera que a imunidade ela não existe. No ato de império a imunidade ainda vai existir. Graças a Deus. Tudo bem, gente? Tudo certo aí? Ai, meu Deus. Foi só sem querer, né? Que o microfone tava. Tudo bem, não tem problema não. Ai, desculpa, foi sem querer. Não, não tem problema não. É só porque eu queria saber se era alguma pergunta ou não, mas se não é pergunta, tá tudo certo. Então, hoje, antes da gente começar essa parte nova, né, da imunidade de execução, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o caso mais importante de imunidade, de relativização da imunidade, que teve, né, na sociedade internacional. Esse caso aqui, gente, não foi o primeiro caso, né, que começou a relativizar a imunidade, não foi o primeiro, mas é o mais importante, é o que todo mundo conhece, né, e é o que ficou famoso quando aconteceu, e aí todo mundo prestou atenção, né, o mundo inteiro abriu os olhos e falou, nossa, realmente, a gente precisa relativizar a imunidade no processo de conhecimento. Que foi esse caso aqui, empresa Trend Text, né, versus Banco Central da Nigéria, lá em 1977. O que aconteceu nesse caso aqui, gente? Essa empresa Trend Text, ela foi contratada pelo governo da Nigéria para vender cimento, né? Fizeram um contrato para vender muito cimento para a Nigéria. A Nigéria estava precisando construir demais, fazer vários prédios, né? Fazer uma grande reforma. E aí contratou essa empresa Trend Text para vender cimento para ela. E aí a Trend Text ficou toda feliz, né? Poxa, fechei um contrato imenso, né? O sócio da Trend Text já estava até pensando em se aposentar mais cedo, porque recebeu uma bolada, estava todo feliz. E aí, quando entregou o cimento lá para o governo da Nigéria, o que o governo da Nigéria fez? Ele falou, ó, vou ligar aqui para o Banco Central e manda cancelar o pagamento. O cimento já chegou, o cimento está aqui na Nigéria, está tudo bem, manda cancelar o pagamento, não paga mais para essa Trade Text. E aí a Trade Text ficou sem receber, né? Deu o cimento, mas não recebeu nada. E aí o que ela fez? Ela entrou, ela era uma empresa lá do Reino Unido, e ela entrou na justiça do Reino Unido para tentar, né, conseguir o dinheiro dela, né, por esse serviço. E aí, quando ela entra na justiça do Reino Unido, o que o Banco Central da Nigéria fala? O Banco Central da Nigéria vai falar que tem imunidade absoluta, né? Imunidade absoluta conforme essa regra antiga que a gente viu, né, que entre iguais não existe império, não existe iudício, não tem jurisdição. Aí, a decisão do Reino Unido, da Corte do Reino Unido, é que surpreendeu todo mundo. Por quê? Porque aí a Corte faz essa separação. Ela fala, olha, tudo bem, mas no processo de conhecimento, quando a gente está nessa fase do conhecimento, né, para ver quem é que tem a razão, qual parte tem a razão, qual parte tem direito, a gente precisa relativizar a imunidade se o Estado está agindo como um particular, se o Estado está tendo, né, um ato de gestão e não um ato de império. A gente tem que relativizar a imunidade. Ih, gente, desculpa, avançou aqui tudo, eu acho que eu encostei no mouse. Aí avançou tudo, mas já voltei. Aí, o que o Reino Unido falou? Falou que agora a teoria, né, é da imunidade relativa, limitada ou restrita. Então, esse caso aqui ficou muito famoso, né? Não foi o primeiro caso de relativização da imunidade, mas é o caso mais famoso que a gente conhece sobre relativização da imunidade. Fechado, gente? Ficou alguma dúvida aqui? O som está muito baixo aí? Deixa eu ver se melhora. Se eu aproximar assim, será que melhorou agora? Tentando falar um pouco mais alto também. Tá melhor o som?
Eu posso pegar também um fone de ouvido, se tiver muito baixo. Tá melhor, gente? Me dá alguma... Para você tá bom? Tá. Marcela disse que tá bom, Juan disse que tá bom, a Débora disse que tá bom, o Pedro disse que tá bom. Então você pode ver se não é algum problema do seu computador. Mas se continuar baixo para muita gente, eu posso pegar também um fone de ouvido com um microfone para ver se melhora. Mas eu vou tentar falar mais alto também para ajudar vocês. Vamos seguir então, gente? Tá. Então vamos seguir. Aí, quando a gente está falando da imunidade de execução, agora a gente vai falar da imunidade de execução. Antes a gente estava vendo a imunidade no processo de conhecimento. Aí agora a gente vai ver a imunidade no processo de execução, que é você já viu, né, que você tem direito, né, que o Estado estrangeiro estava cometendo um ato ilícito e que você tem direito. E agora você quer fazer o seu direito valer, né? Você quer executar o seu direito, quer ver se você consegue, né? O que o Estado estava te devendo, ou seja, o que for, se o Estado repare o ilícito que ele tinha cometido. Então, gente, quando a gente está falando da imunidade de execução, a regra ainda é a teoria da imunidade absoluta. Então, para a execução, a imunidade ainda é absoluta do Estado. Isso não significa que o Estado, né, não possa renunciar à imunidade dele. O Estado renuncia à imunidade dele e a gente consiga fazer a execução. Isso é difícil? É um pouco difícil de acontecer, mas se o Estado renuncia à imunidade dele, a gente consegue fazer a execução do direito. Então, olha, o Estado estrangeiro terá imunidade no processo de execução, salvo a sua renúncia. Eu coloquei aqui para vocês a sementa, que eu acho que traduz isso de uma forma muito clara, né? Não é a única ementa que vocês vão encontrar sobre o assunto, mas eu achei que essa deixa tudo muito claro para a gente. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição executória, orientação mantida por maioria dos votos. Então, gente, o que acontece? A posição do STF atualmente é que a imunidade na hora da execução é absoluta. Isso é a posição atualmente, não quer dizer, né, que ela não possa mudar, porque se você for ver, a maioria dos casos vai ter muito voto de ministro em contrário. Então, está mais ou menos equilibrada, né, a quantidade de ministros a favor e a quantidade de ministros contra essa relativização da imunidade. Só que hoje em dia ainda está prevalecendo, né, a posição dos ministros que são a favor da imunidade absoluta. Mas aí tem que ficar atento, né, quando muda o ministro do STF, porque pode ser que isso venha a mudar. Mas hoje em dia a posição ainda é pela imunidade absoluta. A renúncia do Estado aqui, na questão da imunidade de execução, ela também tem que ser expressa, né? Depois que você faz a comunicação para o Estado de que vai acontecer, né? Está acontecendo um processo de execução contra ele, se ele quer renunciar, você tem que esperar ele falar alguma coisa. Se ele não fala nada, aí a imunidade ela prevalece, continua tendo essa imunidade. Agora, se ele fala de forma expressa, não, eu aceito, né, que tem esse processo de execução contra mim. Se ele aceita a execução, aí sim tem a renúncia. Então, a renúncia ela tem que ser sempre expressa. Eu coloquei aqui a ementa para vocês também, né? Prevalece no Supremo Tribunal Federal a orientação de que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição executória. Por essa razão, como decidido pelo ministro Gilmar Mendes, relator do caso ACO 645, que é esse aqui de cima, né? Ah, não, não é esse aqui de cima, não. Mas, enfim, eu acho que depois eu até coloco esse caso aqui, que esse caso aqui é bem famoso na discussão. Se a existência da demanda for comunicada ao Estado estrangeiro e este não renunciar expressamente à imunidade de jurisdição, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Então, né, se o Estado fica silente, o processo é extinto sem resolução de mérito.
Aí, gente, o que acontece, né? Aquilo que a gente estava falando na aula passada, que é um pouco triste essa situação, né? Você tem o direito, mas não consegue fazer valer aquele direito, porque você não consegue executar aquele direito. E aí, o que a doutrina ela tenta fazer? Ela tenta criar possibilidades para você assegurar essa execução. Aí a gente vê aqui que são 3 possibilidades que a doutrina vai elencar para a gente. Em primeiro lugar, né, tem a questão da negociação diplomática com o Estado estrangeiro. Depois, tem a questão do envio de uma carta rogatória, né, para ver se promove a execução lá no Estado estrangeiro. E, em último lugar, a gente tem essa situação aqui, que é a execução de bens não afetos a atividades diplomáticas ou consulares. Quando a gente está falando aqui dessa primeira hipótese, que é a negociação diplomática com o Estado estrangeiro, essa hipótese ela funciona muito bem se o problema é com o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro. Lembra quando a gente estava falando na aula passada que o Estado estrangeiro ele está isento do IPTU, mas ele precisa pagar as taxas específicas, como a taxa de incêndio, a taxa de coleta de lixo, se ela for constitucional, né? Porque a gente sabe que tem muita confusão sobre a constitucionalidade ou não dessas taxas de coleta de lixo. Então, quando você tem um problema do próprio Estado brasileiro com o Estado estrangeiro, uma negociação diplomática às vezes resolve, porque você chama o Itamaraty, né, chama o nosso Ministério das Relações Exteriores, aí fala para os nossos diplomatas sentarem para conversar, né, com aquela embaixada, aquele consulado que não está pagando a taxa de Funesbon, né, não está pagando a taxa de incêndio, não está pagando a taxa de lixo, para ver se eles entendem que precisa pagar. Né? Porque às vezes eles entendem e, além disso, o governo brasileiro ele tem a possibilidade de declarar esses diplomatas, esses cônsuls, como pessoas não gratas, né? E quando você declara a pessoa assim, ela tem que se retirar do Estado brasileiro, ou então ela perde as imunidades diplomáticas que ela tem aqui no Brasil. Então, essa é uma pressão política que funciona muito bem. Outra situação, né, é se o Estado brasileiro vê que aquele outro Estado não vai pagar, ele pode tentar também uma arbitragem internacional. A arbitragem internacional é cara, mas o Estado não consegue arcar com isso, ele não é um particular, ele consegue, né, fazer uma arbitragem com aquele outro Estado estrangeiro. Então, essa opção aqui, inicial, da negociação diplomática com o Estado estrangeiro, ela funciona muito bem quando você tem um problema assim, né? Ai, gente, desculpa, eu não vi as perguntas aqui. A Débora está perguntando. Professora, os estados podem realizar um acordo entre eles no sentido de renúncia recíproca à imunidade absoluta na imunidade de execução? Por exemplo, Brasil e Argentina renunciam à imunidade absoluta apenas entre eles. Então, gente, a renúncia, né, tem que ser específica para o caso. Cada caso, né, a regra geral é a existência da imunidade. Você pensa assim, olha, existe a imunidade, né? Você não pode fazer um tratado, né, falando, olha, não vai ter imunidade mais. Você pode até fazer, mas aí tem que ser para alguma situação específica, né? Olha, o Brasil e a Argentina falam que agora não vai ter mais imunidade para a situação X. Só que é muito difícil imaginar um Estado querendo abrir mão desse direito dele, né? Porque é complicado, né? Uma vantagem muito grande você não precisar se submeter, né, ao poder judiciário daquele outro Estado. E a Marcela também, professora, essas teorias sobre as imunidades variam de país para país, certo? O que aconteceria se 2 países em conflito tivessem um entendimento diferente em relação à imunidade de execução? Qual das teorias prevaleceria? Ah, então, essa é uma questão boa, porque o que vai prevalecer, gente, sempre é o direito internacional. Lembra aquele caso que a gente viu da Corte Internacional de Justiça na aula passada, que a Alemanha entrou contra a Itália, porque a Itália estava fazendo execução, porque ela disse que tinha situações, né, de graves violações de direitos humanos, e isso, né, viabilizaria ela retirar as imunidades da Alemanha. E aí foi o quê? Foi para a Corte Internacional de Justiça, e aí a Corte Internacional de Justiça aplicou o quê? O direito internacional. E a regra do direito internacional, a gente sabe que vale o quê? Para todos os estados da nossa sociedade. Então, quando aplica o direito costumeiro internacional, é o mais correto. Né? Quando aplica uma regra interna, alguma lei interna, alguma coisa assim, aí realmente pode surgir conflitos entre os estados. E aí
Se surgir conflito entre o Estado, pode ser que um Estado leve essa situação para algum tribunal ou corte internacional, e aí prevalece, né, o direito internacional. Por exemplo, se o Brasil está em conflito com a Argentina, sendo que o Brasil entende que a imunidade de execução é absoluta, mas a Argentina entende que é relativa. O que acontece? Então, aí é exatamente essa situação. O Brasil pode levar o caso, né, se a Argentina tiver executando os bens brasileiros, né, apreendendo os bens brasileiros, pode levar esse caso para a Corte Internacional de Justiça, e a Corte Internacional de Justiça que vai dizer, olha, o direito internacional fala que tem que ser assim. Então, aí tem que ser assim, desse jeito que a Corte Internacional de Justiça falou. Show, então, né, gente? Então, vamos continuar. Aí, quando a gente está falando da carta rogatória, ela é uma ótima opção quando você tem, né, um problema de execução e você tem uma relação internacional muito boa com aquele Estado, você já tem algum tratado de direito internacional privado com aquele Estado, porque a carta rogatória, geralmente, ela serve justamente para isso, né? Para você tentar executar sentenças que o Brasil faz aqui e que sabe que não vai conseguir executar aqui no Brasil, que vai depender do outro Estado para executar. São essas situações de direito internacional privado, que vocês vão estudar ainda, né? Eu não sei se vocês já estão fazendo direito internacional privado, mas é lá que a gente estuda esse instituto da carta rogatória. Então, o STJ é que geralmente costuma decidir de forma favorável a uma carta rogatória, né? Expedir uma carta rogatória para ver se a sentença brasileira consegue ser executada lá no Estado estrangeiro. Porque aí é o melhor dos mundos, né? Vai lá para o Estado estrangeiro e lá você tem execução normalmente. Não, ficou super clara a pergunta, Marcela, pode deixar. É só que, às vezes, eu é que me confundo lendo vocês. O problema nunca é da pergunta de vocês, não. Eu, às vezes, é que faço confusão mesmo. E, por fim, a gente tem essa última possibilidade aqui, que a doutrina elenca, que é a execução de bens que não estão afetos às atividades diplomáticas ou consulares, né? Se o Estado estrangeiro tem algum imóvel aqui no Brasil, que não é necessariamente um imóvel que tem uma função pública, né? É um imóvel de férias de alguém. Se o Estado tem um imóvel assim aqui, ou se ele tem alguém que tem alguma conta aqui no Brasil, né, que não seja afeta, né, alguma dessas atividades públicas, a gente pode sim fazer a execução de acordo com o TST. O TST geralmente é que permite essa última hipótese aqui. O STF, a gente tem uma discussão entre os ministros. Alguns ministros, né, o Celso de Mello, por exemplo, ele gosta muito dessa situação, né, da execução de bens que não estão afetos às atividades diplomáticas ou consulares. Para ele, né, isso daqui seria ótimo de acontecer. Só que no STF não é esse o entendimento que prevalece. A gente já viu aqui que o que prevalece é a teoria da imunidade absoluta. Só que alguns ministros defendem essa possibilidade de execução de bens não afetos. É por isso que eu falo que tem que ficar atento, né, para ver se com mudanças de ministros a gente muda o entendimento também lá no STF. Mas hoje em dia o que prevalece é a teoria da execução, né, de imunidade absoluta no processo de execução. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos justamente para vocês verem isso que eu estou dizendo. Olha, o STJ, ele já vem admitindo, né, cobrança por meio de carta rogatória, né, para créditos trabalhistas. Então, aquele caso que eu estava comentando com vocês, né, imagina, se vocês finalmente conseguiram um estágio e é num lugar super legal, é lá no consulado, né, na Rua do México, no consulado dos Estados Unidos, vocês ficam lá sentados dando visto para quem quer entrar nos Estados Unidos, e é o máximo, vocês veem vários artistas que estão indo lá para os Estados Unidos, é super legal. Só que aí passou um mês nesse trabalho, né? Você já comentou para todos os seus amigos da turma, já falou, nossa, que chique, estou trabalhando lá no consulado americano. Aí passou um mês e não te pagaram nada. Você trabalhou o mês inteiro, foi duro, foi difícil e não te pagaram nada. Aí o que você vai fazer, né? Você pode entrar na justiça
a gente já viu que é um ato de gestão e por isso no processo de conhecimento não tem imunidade, mas na hora da execução você não vai conseguir, né, fazer a execução. Por quê? Porque a gente viu que a imunidade é absoluta na execução. Só que hoje em dia o STJ ele tem admitido essa cobrança por meio de carta rogatória. Então, se for um país que o Brasil tem uma boa relação, tem algum tratado já estabelecendo cobrança por meio de carta rogatória, fica ainda mais fácil e isso funciona muito bem. Eu coloquei aqui essa ementa para vocês justamente para exemplificar isso, né, que é uma possibilidade que o STJ vem trazendo para a gente. Os bens do Estado estrangeiro são impenhoráveis, em conformidade com o disposto no artigo 22, inciso 3 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Agravo provido parcialmente para determinar se a expedição de carta rogatória com vistas à cobrança do crédito. Né? Aí manda a carta rogatória lá para o Estado estrangeiro e ele é que vai fazer a execução lá. Né? Então, isso daqui facilita bastante quando dá para a gente fazer isso. E aqui é essa questão da execução dos bens que não estão afetos às atividades diplomáticas ou consuláveis, né? Os bens realmente eles são impenhoráveis se forem bens do Estado estrangeiro que tem uma função pública, mas e se você tiver algum bem que não está afeto, né? E se o Estado tem alguma conta aqui com dinheiro que não tem, né, nenhuma relação, não tem nenhuma função pública? Aí tem essa dúvida. Tem uma dúvida entre os ministros lá no STF. Fica uma briguinha, né? Tem ministro que vota a favor, tem ministro que vota contra. Hoje em dia está prevalecendo o entendimento de que a imunidade de execução ela é sim absoluta. Se vocês puderem, quando vocês tiverem um tempinho, confere esse julgado aqui, porque essa decisão aqui, eu acho que ela mostra bem essa discussão, né? Eu coloquei aqui para vocês só a ementa, mas lá no julgado inteiro vocês vão ver, né, no inteiro teor, vocês vão ver de uma forma bem clara essa discussão entre os ministros que aceitam e os ministros que são contra. Então, vamos lá, gente, vamos ler aqui em conjunto. Prevalência do entendimento no sentido da impossibilidade jurídica de execução judicial contra estados estrangeiros, exceto na hipótese de expressa renúncia por eles a essa prerrogativa de ordem jurídica. Então, esse daqui, né, foi o entendimento que prevaleceu da imunidade absoluta. Posição pessoal do relator, que era o ministro Celso de Mello, que entende viável a execução contra estados estrangeiros, desde que os atos de constrição judicial recaiam sobre bens que não guardem vinculação específica com a atividade diplomática e ou consular. Né? Então, STF. Então, essa foi a decisão que prevaleceu no STF. Se for uma prova, né, múltipla escolha, você tem que dar uma olhada no enunciado. Mas se é uma prova discursiva, né, você sempre tem que falar isso. Olha, prevalece no STF a posição de que a imunidade de execução ela é absoluta. Mas você já tem vários ministros no STF que aceitariam sim a execução dos bens que não estão afetos, né, à atividade diplomática ou consular. Então, tem que contar essa história, né, um pouco grande do que está acontecendo. A Fernanda aqui com uma pergunta, né? Professora, essa questão dos bens que tenham função pública segue a mesma lógica de função social de imóveis previstas, né? Então, o que acontece, gente? Essa ideia da função pública aqui é para a execução desses serviços, né? Desses serviços diplomáticos, desses serviços, né, consulares. Se o bem está envolvido com a embaixada, está envolvido com o consulado, aí não pode, realmente não vai poder fazer a execução. Por isso que os ministros debatem tanto, porque é uma questão muito, assim, difícil de você definir o que está afeto e o que não está afeto. Ainda mais quando você está falando dessa profissão, né, diplomática. Porque aí, se a embaixada tem um iate, aí você vai dizer que o iate não está afeto à função diplomática, mas e se a embaixada só faz festa lá naquele iate? Né? Como é que você vai falar que o iate não é essencial para o exercício da função diplomática daquele país, né? O consulado da Alemanha tem 50 iates aqui no Rio, né? Vamos imaginar. Mas os diplomatas sempre chamam e fazem festa ali naquele iate.
Aí você vai falar que não é essencial para o exercício da função consular da Alemanha aqui no Rio ter vários iates? Ou será que a gente pode fazer, né, a penhora desses iates e falar, olha, desculpa Alemanha, mas você não está pagando, né, os funcionários aqui no Brasil. Você contratou várias pessoas aqui para servir cafezinho, para fazer não sei o que, para fazer não sei o que lá, não está pagando ninguém e fica aí mantendo esses iates, né? Aí fica essa discussão entre os ministros, porque é difícil mesmo, né, você dizer o que é um bem essencial, né, para o exercício daquela função, o que é um bem que está afeto ali para aquela função, e o que é um bem que está aqui no país, né, que é só propriedade, né, não faz. Mas essa é uma pergunta muito boa, Fernanda. Por isso que eu acho que vale a pena vocês lerem essa decisão, né, o inteiro teor dessa decisão, porque a discussão ali, né, ficou assim sensacional. A Débora Gama de Carvalho está perguntando também, professora, quais seriam esses bens não relacionados com a atividade diplomática? Ah, então, é exatamente isso, né? Eu acho que agora ficou mais claro. É difícil mesmo dizer o que seriam esses bens. Aí você não sabe o que é essencial e o que não é essencial, fica essa confusão mesmo. Tá bom, então vamos continuar, gente. Aí, olha só, gente, para o TST, né, que já tem uma posição, os juízes geralmente já são mais sensíveis, né, à posição do trabalhador, ele já tem uma visão diferente, né? Para ele, lá, a posição que geralmente predomina é que você pode sim fazer, né? Que você pode sim fazer execução quando você tem esses bens que não são, né, afetos à função diplomática ou consular. Então, para o TST, a imunidade de execução do Estado estrangeiro é relativa. Só os bens comprovadamente vinculados ao exercício das atividades de representação consular e diplomática é que vão possuir essa imunidade. Aí eu trago para vocês aqui a ementa, né? Mandado de segurança, execução contra o Estado estrangeiro, penhora da residência oficial do cônsul, imunidade de execução. Seguindo a orientação do STF, a jurisprudência dos tribunais de todo o país já se pacificou no sentido de que os estados e organismos internacionais não gozam de imunidade de jurisdição na fase de conhecimento, né? Que é o que a gente viu, que se é uma questão trabalhista, se é uma questão que está envolvendo um ato de gestão, na fase de conhecimento não vai ter imunidade. No entanto, quando a questão diz respeito à execução, o tema suscita debates. Quando inexiste renúncia, porque os estados estrangeiros gozam de imunidade de execução. E aí é aquela questão, né? Tem debate mesmo, tem ministro no STF que é favorável e tem, hoje em dia, né, a maioria está contra. Na questão subjúdice, foi determinada a penhora sobre a residência oficial do cônsul, cujo bem está integrado ao patrimônio estrangeiro e, por isso, afeta a representação, resultando vulnerado o direito líquido e certo do impetrante, consubstanciado no direito à imunidade de execução, da qual é detentor. No caso, a execução deve ser paralisada, a fim de que se encontrem outros bens a serem penhorados, desde que sejam eles desafetos ao consulado. Então, né, tem que procurar um bem que não é afeto ao consulado. Aqui a casa do cônsul, é claro que não pode, mas, né, se ele tiver um sítio, se ele tiver algum outro lugar, né, e pode ser que você consiga, sim, alcançar. Mas fica sempre essa discussão mesmo, gente. E aqui, quando a gente está falando da imunidade de execução, a gente tem que entender que ela é autônoma em relação à imunidade, né, do processo de conhecimento. A imunidade de execução é uma coisa, a imunidade no processo de conhecimento é outra. Se o Estado ele renuncia, né, você está processando um Estado por causa de um ato de império, né, um ato de exercício do poder soberano. Aí, no processo de conhecimento, o Estado renunciou à imunidade, deixou você processar ele, o Estado estrangeiro. Né? Aí você conseguiu processar ele no processo de conhecimento.
Aí chegou a fase de execução. Na fase de execução, o Estado vai ter que renunciar de novo de forma expressa, porque se ele não renunciar de forma expressa, se ele ficar caladinho, né? Aí o que vai acontecer? A gente não vai poder fazer a execução, porque a imunidade na execução é uma coisa diferente da imunidade, né, no processo de conhecimento. As duas, elas são autônomas. Se você renuncia a uma, não quer dizer que você está renunciando a outra. Você tem que renunciar às duas e todas você tem que renunciar de forma expressa. Você não pode ficar só calado, né? Então, aqui, gente, a renúncia à imunidade em relação a ato de império não implica na renúncia à imunidade de execução. A inexistência de imunidade à jurisdição cognitiva em atos de gestão não afeta a existência da imunidade de execução. Aí é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Questões trabalhistas, que são as questões que a gente mais vê aqui no Brasil e são as questões mais sensíveis, porque é mais difícil para um particular, né, ir fazer o processo lá no estrangeiro. Então, essas questões, você tem a possibilidade de entrar com o processo de conhecimento, mas depois você não tem a possibilidade de execução. A execução vai depender da renúncia do Estado estrangeiro. Então, né, a inexistência, né, a relativização nessa fase de conhecimento não vai afetar a existência da imunidade na fase de execução. Aí, gente, aqui a gente já terminou esse assunto de imunidade do Estado. A gente já viu a imunidade do Estado no processo de conhecimento e a gente já viu a imunidade do Estado no processo de execução. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre a imunidade das organizações internacionais. Quando a gente está falando das organizações internacionais, a situação ela é um pouco diferente da situação do Estado estrangeiro. Porque a ideia do Estado estrangeiro é aquela que a gente viu, né? São dois entes soberanos e por isso não faz sentido que o poder judiciário criado por um ente soberano, né, faça o processo do outro ente soberano. Agora, quando a gente está falando de uma organização internacional, a questão é completamente diferente. A organização internacional, ela não tem soberania, né? Se ela tiver a imunidade, vai ser um outro aspecto que a gente vai estar protegendo. A imunidade aqui para as organizações internacionais, elas são relevantes quando a gente pensa no exercício da função da organização internacional, né? Então, olha aqui, a imunidade assegura o perfeito exercício das funções dessas organizações internacionais. Quando a gente está falando, por exemplo, da ONU, a ONU, ela tem a principal sede dela, fica lá em Nova York, nos Estados Unidos. Mas será que a ONU, né, atuando ali em Nova York, né, no centro dos Estados Unidos, será que isso não afetaria o trabalho da ONU se a gente não garantisse uma imunidade para aqueles funcionários da ONU que estão ali nos Estados Unidos? Imagina, né, se os Estados Unidos começam a poder processar a ONU, começa a poder pegar tudo da ONU, né, roubar as coisas lá da sede da ONU, começa a ameaçar a ONU, ela tem que ter alguma imunidade ali, né, para assegurar que ela tenha um desempenho perfeito das suas funções e que não seja pressionada, né, pelos interesses daquele Estado onde ela tem a sede. Então, é por isso que a gente assegura imunidade para as organizações internacionais. Aqui já não é uma questão de soberania, né? Não é questão de dois entes iguais que precisam, né, ser respeitados porque eles são iguais. Aqui não é mais essa história. Aqui o importante é você defender a função daquela organização internacional. Então, gente, quando a gente está falando das imunidades das organizações internacionais, elas geralmente vão constar nos tratados constitutivos, que são aqueles tratados que criam a organização internacional, né, que a gente também chama de cartas constitutivas da organização internacional, ou então em tratados específicos, tratados que são elaborados só para falar sobre a imunidade da organização internacional. Aí eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos, né, que é justamente para vocês verem essa diferença. Quando você estava falando do Estado estrangeiro, a proteção, né, ela vinha no próprio costume internacional. Agora, quando você está falando da organização internacional, não. Aqui, a proteção vem de um tratado, de uma convenção. Se não tiver a convenção, se não tiver o tratado, a organização internacional não tem imunidade. Então, você tem que ver se tem o tratado e você tem que ver qual é a extensão da imunidade conferida por aquele tratado.
É só assim que você sabe, né, se a organização internacional tem imunidade ou não e qual é a abrangência dessa imunidade, né, até onde vai essa imunidade. Então, eu coloquei para vocês aqui os que a gente mais usa, né, que é a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, lá de 1946, a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas, né, que é a Unicef, a OIT, essas agências que cuidam de funções muito específicas dentro da agência, dentro da Organização das Nações Unidas, a gente chama elas de agências especializadas. E o Acordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos Estados Americanos, né, que é a OEA. Então, esses aqui são os 3 mais importantes. Fora isso, eu mencionei para vocês aqui outras organizações internacionais que também têm imunidade, né? Eu não coloquei para vocês o nome do tratado, né, e o decreto que a gente internalizou o tratado, porque é só importante você saber que essas também têm imunidade, mas não precisa saber, assim, tão profundamente qual é o tratado que dá imunidade para elas. Então, a Agência Internacional... Tudo bem, Giovana? Você quer comentar alguma coisa? Não, a Giovana não... Acho que ela abriu sem querer. Marcela, ficou uma pergunta, né, da Marcela? Deixa eu olhar aqui. Marcela, mas então só os países que assinaram e ratificaram o tratado seriam obrigados a respeitar a imunidade da OI? Isso, só os países que assinaram, né, ratificaram e internalizaram o tratado. Porque aqui no Brasil, por exemplo, não basta você ratificar o tratado, depois você tem que fazer a publicação e a promulgação aqui interna para o tratado valer aqui dentro do Brasil. Então, é só quando o país é parte do tratado é que você tem a obrigação de respeitar a imunidade da organização internacional. Perfeito, Marcela. É só quando o país é parte do tratado. Então, né, essas organizações aqui, a Agência Internacional de Energia Atômica, Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite, Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite e Organização Latino-Americana de Energia. Essas aqui a gente reconhece também imunidade, além de várias outras, né, gente? Hoje em dia tem organização internacional para dar e vender. Então, realmente é difícil colocar todas aqui para vocês. Alguns países... Eu acho que eu voltei sem querer, desculpa, gente. Alguns países, eles estabelecem as imunidades das organizações internacionais no próprio direito interno deles, né? No próprio ordenamento jurídico interno deles. É o que os Estados Unidos faz, por exemplo. A gente viu que isso também acontecia com os estados estrangeiros. Alguns países criam leis específicas internas para isso. Não quer dizer que essa lei interna do país vá modificar o tratado que o país assinou, que vai modificar o direito internacional. Não. Isso daqui é uma especificidade do país, né? O país faz se ele quer. Os Estados Unidos, né, fizeram isso, mas assim, não é algo que vá mudar o direito internacional. Aqui no Brasil, atualmente, vai prevalecer o entendimento de que as organizações internacionais, elas possuem imunidade absoluta, né? O que é isso, gente? É porque antigamente, até 2009, quando você tinha algum problema, né? É sempre problema de questão trabalhista. Quando você tinha alguma pessoa que foi contratada aqui no Brasil para trabalhar para uma organização internacional e que depois não recebia o salário, quando isso acontecia, o TST ele achava que tinha que empregar aquela mesma história lá que a gente viu na imunidade dos estados. Ao invés do TST olhar o tratado, a carta constitutiva da organização para ver a extensão da imunidade dela, o que o TST fazia? O TST aplicava a mesma teoria lá dos estados, né? O TST pensava, é processo de conhecimento, aí eu tenho que ver se é um ato de gestão ou se é um ato de império. Só que o que acontece? Nunca tem ato de império para uma organização internacional, gente. A organização internacional, ela não tem soberania. Se ela não tem soberania, ela não faz atos de império, porque os atos de império são aqueles, né, de execução da função soberana do Estado. Então, ela nunca...
acontecia que a imunidade era sempre relativa, né? Ela nunca tinha imunidade, porque ela nunca fazia ato de império. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, até 2009, o TST considerava, com base na jurisprudência do STF sobre imunidade dos estados, que as organizações internacionais não possuíam imunidade de jurisdição para questões trabalhistas. Então, o TST aplicava, né, essa mesma teoria. E aí, depois de 2009, não sei porquê, né, a ficha caiu. Aí o TST começou a ver que a imunidade da organização internacional tem que ser regida pelo tratado da organização internacional, né? Se é um tratado específico ou se é um tratado constitutivo. Aí eu coloquei para vocês aqui essa mudança que ela está aqui já nessa orientação jurisprudencial, SDI 1416, imunidade de jurisdição, organização ou organismo internacional. As organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não se lhes aplicando a regra do direito consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. Por que não se aplica essa regra? Porque os atos praticados pelas organizações internacionais são sempre atos de gestão. Não existe isso de um ato, né, de função soberana para uma organização internacional, porque ela não tem soberania. Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade jurisdicional. E aí vale a mesma regra, né? A organização internacional, ela pode sim renunciar à imunidade dela. Imunidade lá bonitinha no tratado, mas se ela quiser renunciar a essa imunidade, ela pode fazer isso. Dessa forma, a diferenciação entre atos de império e atos de gestão não é aplicável às organizações internacionais. A renúncia à imunidade à jurisdição, né, de conhecimento não vai implicar na renúncia à imunidade de execução. É a mesma coisa, né? A renúncia é autônoma em face, né, da renúncia da outra imunidade. Vale a mesma regra para as organizações internacionais. Se uma organização internacional resolve renunciar à imunidade no processo, na fase de conhecimento, depois ela tem que renunciar de novo para a fase de execução, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São duas fases também separadas para a organização internacional. Então, conflitos entre organizações internacionais e empregados, eles devem ser resolvidos pelos mecanismos indicados pela própria organização internacional. Olha aqui, gente, essa é a posição do STF hoje em dia, né? Que está aqui nesses dois julgados. O artigo 114 da Constituição Federal não tem o condão de afastar a imunidade de jurisdição constante de tratados internacionais. E esse artigo 114, o que ele vai falar para a gente? A gente vai ver ele até daqui a pouco, quando a gente estiver falando sobre a competência. Ele fala que cabe à Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho, ela tem competência para processar e julgar questões trabalhistas que envolvam entes de direito público externo. Então, né, é competência da Justiça do Trabalho, segundo a Constituição, julgar qualquer questão trabalhista, mesmo, né, se tiver um ente, um sujeito de direito internacional. Só que quando você tem uma organização internacional que tem algum tratado específico falando sobre imunidade, ou que tem lá na carta, né, dela falando sobre imunidade, vai prevalecer o tratado dela ou a carta dela, porque muitas organizações internacionais têm tribunais próprios para julgar essas questões, né, trabalhistas. Então, você tem que deixar essa organização internacional atuar da forma que ela se regulamentou, né, pelo direito internacional. Se ela tem um tribunal próprio para isso, né, você não pode usar a justiça interna brasileira. Então, né, você ficou feliz, foi contratado aí por uma organização internacional. Aí, poxa, nossa, vou ganhar até em dólar, já me falaram que eu vou ganhar em dólar, meu salário nem vai ser em real, estou super alegre. Aí a organização internacional não te paga, né? Aí o que você pode fazer?
Você tem que ver se ela tem um tribunal específico para essas causas do trabalho. Pode ser que esse tribunal não seja nem aqui no Brasil, né? Você vai ter que acessar ele lá no exterior. Pode ser que você consiga fazer isso online ou não. Então é complicado, né? Antes de você aceitar um trabalho numa organização internacional, você tem que ter consciência disso. Porque aqui no Brasil, a gente considera hoje em dia que não é mais possível você iniciar, né, uma ação lá na Justiça do Trabalho. Você tem que obedecer às regras internacionais, o que está estabelecido lá no Tratado Internacional, né, na Convenção Internacional. Então, algumas organizações internacionais, elas vão fazer isso por arbitragem. A arbitragem, gente, é muito cara, a arbitragem internacional. E aí a pessoa vai ter que arcar com a arbitragem. Ou então é por meio de conciliação. Às vezes tem esses tribunais administrativos, né? As Nações Unidas mesmo tem um tribunal administrativo das Nações Unidas. Então, cada organização internacional vai ter a sua regra específica e hoje em dia, né, a gente está obedecendo ao direito internacional e ele não está aceitando mais, né, desde 2009, a gente não aceita mais essa posição de que a imunidade para as organizações internacionais em questões trabalhistas é relativa. A gente não aceita mais isso. Agora, gente, eu queria falar para vocês, só para a gente fechar aqui essa parte, né? Já são quase 6 horas, a gente fecha essa parte e já começa a fazer as questões, né? Para ver se a gente entendeu bem. Mas eu queria falar para vocês, né, desse princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o Estado estrangeiro ou a organização internacional resolve acessar o poder judiciário aqui no Brasil, aí a gente não fala mais em imunidade, não tem mais imunidade nem na fase de conhecimento, nem na fase de execução. Se ele, né, de forma voluntária, entra no processo aqui no Brasil, entra com a sua ação aqui no Brasil e acessa o Poder Judiciário brasileiro, a gente não tem mais essa questão da imunidade, porque a gente considera que ele já renunciou a essa imunidade no momento que ele aceitou. Esse é o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, né? Estados estrangeiros e organizações internacionais podem acionar o judiciário, mas, né, isso vai afastar as imunidades desses entes. E aqui eu coloquei para vocês as competências, né, para você saber onde que você pode entrar quando você tem uma ação desse tipo. Lá no artigo 102, inciso 1, da Constituição Federal, você vai ver que a competência originária para o exame de controvérsias entre um Estado estrangeiro e uma organização internacional, de um lado, né, uma parte sendo Estado estrangeiro ou organização internacional, e a outra parte sendo União, Estado, Distrito Federal ou território, é sempre no STF, né? Começa lá do alto. Agora, pelo artigo 109, inciso 2, e pelo 105, inciso 2C da Constituição Federal, a gente vai ter que, se o litígio for, né, uma parte, Estado estrangeiro ou organização internacional, e a outra parte for uma pessoa ou então um município, aí começa normal, né? Só que começa na Justiça Federal e depois vai para o STJ. E sempre que é uma questão trabalhista, sendo, né, envolvendo organização internacional ou Estado estrangeiro, a competência é sempre da Justiça do Trabalho pelo artigo 114.1, que a gente já viu, né, lá da Constituição Federal. Só que aí tem que lembrar, né, a questão específica da imunidade quando a gente fala de organização internacional. Se no tratado da organização internacional, seja no tratado constitutivo ou no tratado específico, falar que as questões trabalhistas vão ser resolvidas, né, por conciliação, por arbitragem ou por algum tribunal internacional, aí a gente não pode entrar aqui no Brasil na Justiça do Trabalho. Fechado, gente? Ficou alguma dúvida? Vamos começar aqui, então, fazendo as questões. Vou só beber uma água rapidinho. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões, porque às vezes fica mais fácil, né, da gente entender a matéria, ou ver se a gente entendeu mesmo, quando a gente está sendo examinado, né, quando a gente está fazendo uma questão. Então, vamos ler essa aqui, né, para juiz federal. Com fundamento na atual jurisprudência dos tribunais pátrios,
julgue os itens seguintes acerca da imunidade do Estado estrangeiro em face da jurisdição brasileira. Então, né, primeira opção. O Estado estrangeiro está sujeito à jurisdição brasileira quando pratica ato iure gestionis, como, por exemplo, a aquisição de bens móveis e imóveis. Perfeito aqui, né? Um ato de gestão, um ato de aquisição de bem imóvel ou imóvel, é ele atuando como particular. Então, né, aí tem a regra da relativização da imunidade. Essa assertiva aqui está certa. Então, vamos para a próxima. Em causas relativas à responsabilidade civil, né? Se é responsabilidade civil, a gente está tratando aqui de alguma coisa de indenização. Indenização é o Estado atuando como particular. O Estado estrangeiro goza de imunidade de jurisdição, devendo a parte lesada discutir sua pretensão indenizatória perante os tribunais do país faltoso. Não, errado. Aqui é ato de gestão. Se é ato de gestão, a gente está falando de imunidade relativa. Pode entrar, sim, né, no processo de conhecimento aqui no Brasil. Só não vai poder depois fazer a execução, mas pode entrar, sim, no processo de conhecimento. Então, aqui, a próxima, o Estado estrangeiro está isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, incidente sobre o imóvel que abriga missão consular no Brasil. Certo, perfeito. A gente já viu aqui, né, que IPTU, esses impostos gerais, né, não vai precisar pagar mesmo, não. O Estado estrangeiro está isento do pagamento de taxas referentes a serviços específicos prestados pelo poder público local. Não, aí não. Aí ele tem que pagar. O que não vai poder ter é a execução fiscal. A gente já viu que a execução fiscal aí não pode, porque processo de execução tem imunidade absoluta. O que o Estado vai poder fazer é procurar uma arbitragem internacional com esse Estado estrangeiro, né? Uma negociação diplomática, para ver se ele paga o que ele está devendo. Na execução forçada de sentença condenatória contra Estado estrangeiro, caso este não possua bens estranhos à sua representação diplomática nos limites da jurisdição brasileira, deve ser expedida carta rogatória, acompanhada de gestões diplomáticas, para se proceder à cobrança do crédito. É que perfeito, né? Não é o entendimento majoritário do STF, mas a gente já viu que o STJ, por exemplo, adota, né, essa posição da carta rogatória, o TST adota essa posição de poder executar bens estranhos, né? Então está perfeito. Quando você tem um caso, né, de prova objetiva, você tem que tomar cuidado para ver se isso faz sentido na doutrina. Agora, se é uma prova discursiva, aí você pode escrever e falar, né, mostrar que você sabe. Olha, o STF, hoje em dia, o posicionamento dele é a favor da imunidade de execução absoluta. Né? Isso não quer dizer que não tenha discussões internas entre os ministros do STF, mas hoje em dia, né, o Bruno... Professora, me perdi um pouco. Quando é ato de gestão, estamos falando de imunidade relativa, certo? Isso, imunidade relativa. Ato de gestão é o Estado atuando como particular, e aí a imunidade é relativa, ou seja, não tem imunidade para ato de gestão no processo de conhecimento. Agora, se você está falando da execução, aí a imunidade é sempre absoluta. Então, processo de conhecimento, a gente tem essa divisão. É ato de gestão, é o Estado atuando como particular, ou é ato de império, o Estado atuando no exercício da sua função soberana? Se é ato de gestão, a imunidade é relativa, ela não existe. O Estado vai ser processado no processo de conhecimento. Agora, se é ato de império, você comunica ao Estado para ver se ele renuncia à imunidade dele, mas se ele não fala nada, a gente considera que prevalece, né, a imunidade e não pode continuar com o processo. Fechado, gente? Então, né, fechamos aqui essa nossa primeira questão. Ficou alguma dúvida aqui nessa questão? Eu acho que tá bem certinho, né? Acho que não tem nenhum problema aqui. A gente viu tudo isso. Essa última assertiva aqui é um pouco mais complicadinha, porque você tem que lembrar que tem toda essa história, mas do jeito que está escrito aqui, não tem nenhum problema, porque é isso mesmo, né? A doutrina, ela coloca para a gente isso mesmo, que uma das possibilidades de você tentar alcançar o bem do Estado, né, na execução, é isso, é ver se o bem não está afeto
ou então, né, tentar uma negociação diplomática, ou expedir uma carta rogatória. Agora aqui o CESP, né, o Bacen, prova de procurador. O aforismo parem, não há beiudício, né? É que o costume, né, que entre iguais não tem jurisdição. Dá fundamento à norma de direito internacional que dispõe acerca de imunidade de jurisdição estatal, né? Ótimo, ainda é a letra A. Nem precisa ler o resto, né? Mas lendo o resto, né? Desenvolvimento sustentável. Não tem nada a ver com isso, né? Entre iguais não existe jurisdição. Liberdade dos mares também não tem nada a ver com isso, efetividade também não, e cláusula da nação mais favorecida, isso daqui é uma coisa que vocês vão ver quando vocês estiverem estudando a Organização Mundial do Comércio. Então, realmente não tem nada a ver, eles colocaram o nome aqui só para ver se assustava, né, alguém, e aí a pessoa marcava essa daí e pensava, nossa, nunca ouvi falar disso. Então, essa aqui de juiz federal, de novo, né? Em uma ação promovida contra um Estado estrangeiro, deve o juiz julgar-se incompetente e enviar a ação para o Tribunal Superior? Não. Determinar a citação do representante legal do Estado? Sim. Indeferir a inicial por falta de jurisdição? Não. Encaminhar a inicial ao Ministério das Relações Exteriores? Também não. O que a gente viu, né? A gente viu que atualmente a gente considera que isso não é mais um ato de citação, né? É uma mera comunicação. Você tem que comunicar com o representante do Estado, né? Essa prova aqui já é um pouco antiga, de 2006, mas hoje em dia a gente não considera mais que uma citação, é só uma comunicação. Você comunica ao Estado estrangeiro que iniciaram um processo contra ele. E aí, se ele quiser renunciar à imunidade, ele pode. Né? Essa comunicação serve para isso, porque a imunidade ela não é uma aplicação automática, né? Você tem que ver se o Estado quer renunciar ou não. E aí, depois que você faz essa comunicação, aí sim, né, que você pode continuar com o processo ou então, né, extinguir o processo. Mas primeiro você tem que fazer a comunicação para saber se o outro Estado quer ou não renunciar. Porque como é que você vai saber? Você não pode presumir que ele quer renunciar. Fechado, então, gente? Isso de encaminhar inicial para o Ministério das Relações Exteriores não tem nada a ver. O Ministério das Relações Exteriores, né, ele não faz nada nessa seara de processo, do início do processo, a comunicação. A comunicação ela é feita pela justiça mesmo, pelo meirinho, né, normal. Então, aqui, né, essa prova de advogado da União. Embora não tenham, aqui é só assertiva, né? O enunciado era com várias assertivas para você marcar certo ou errado. Só que só essa daqui dizia respeito a esse instituto que a gente está estudando agora. Eu coloquei só essa daqui para gente. Embora não tenham o atributo de soberania, as organizações internacionais possuem imunidade de jurisdição equivalentes às dos estados. Não, está errado. Por quê, gente? Porque depende do tratado da organização internacional. Se no tratado constitutivo tiver falando que elas vão ter as mesmas imunidades que os estados, tudo bem, aí elas vão ter. Se não estiver falando isso, se estiver falando que elas vão ter menos, mais, né? Não importa. Você sempre tem que ver o tratado. É o tratado que vai dizer qual é a extensão da imunidade, né? Quando você tem uma organização internacional. Não vai ser a mesma coisa dos estados, não. É completamente diferente. Agora aqui, né, essa questão do CESP de 2009, também para juiz federal. Pedro, cidadão brasileiro, presta serviços como cozinheiro na Embaixada do Estado X no Brasil. Após constatar que vários dos direitos trabalhistas previstos, né, na CLT estavam sendo desrespeitados, Pedro decidiu ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho brasileira. Com base nessa situação, assinale a opção correta. Deve ser seguido o procedimento descrito na Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade de Jurisdição e Execução do Estado. O que a gente viu, gente? A gente viu que o Brasil nem assinou essa convenção. Então, para o Brasil, essa convenção não está valendo. Na verdade, essa convenção, gente, ela ainda não teve nem
nem para o direito internacional ela está valendo, porque ela ainda não teve o número de ratificações necessários para entrar em vigor. Então, ela ainda está na geladeira, ela está esperando. E o Brasil, né, mesmo quando ela começar a valer, a entrar em vigor, o Brasil não assinou, então o Brasil não tem nada a ver com essa Convenção das Nações Unidas sobre imunidade de jurisdição e de execução. Então, a primeira aí está errada. Em matéria trabalhista, não há imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro no Brasil. Essa está perfeita, né? Em matéria trabalhista, quando o Estado está fazendo um ato de gestão, não existe, né, imunidade de jurisdição no processo de conhecimento. Geralmente, né, as provas elas não colocam, né, quando elas querem falar que é a imunidade de execução, elas vão falar que é de execução. Agora, quando é do processo de conhecimento, elas colocam só assim mesmo, imunidade de jurisdição. Então, é essa aqui que está correta, mas vamos ver as outras para a gente ver direitinho por que elas estão erradas. A imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro é absoluta por força de uma norma jus cogens. Então, gente, aqui está errado por quê? Primeiro porque o costume internacional sobre o assunto, né, já mudou. Hoje em dia, o costume internacional considera que a imunidade em questões, né, do Estado agindo como particular, em atos de gestão, para o processo de conhecimento, é relativa. A gente já sabe disso, que o costume mudou. Então, está errado, né, só por isso. E, além disso, não é jus cogens, né? Essa norma que a gente viu, costumeira, né, que entre iguais não existe jurisdição, essa norma ela não é um jus cogens, que são aquelas normas imperativas, né, que valem para todos os estados. Essa norma não é um jus cogens, ela pode ser alterada por algum tratado, né, os estados podem entre si modificar essa norma, não tem problema nenhum, não é um jus cogens. A competência para conhecer da ação é da Justiça Federal. A gente já viu aqui que questão trabalhista é o quê? É sempre a Justiça do Trabalho, então não é da Justiça Federal. Em matéria trabalhista, não há imunidade de execução do Estado estrangeiro no Brasil. Não, a imunidade de execução, a gente sabe que há sim. A imunidade de execução, né, aqui no Brasil, ela existe sim. O Estado ele tem que renunciar, ou então não vai poder ter execução. A gente sabe que essa é a posição do STF hoje em dia, é que a imunidade de execução ela é absoluta. Então, né, a afirmativa correta era essa letra B. Então, essa questão aqui do advogado da União. Ainda que o objeto da ação ajuizada no Brasil contra Estado estrangeiro seja relativo a condutas caracterizadas como atos de império, o juiz da causa não pode, em observância à imunidade de jurisdição da soberania alienígena, deixar de ordenar a citação e extinguir o processo de plano, sem resolução de mérito. Perfeito, né? O juiz ele tem que perguntar para o Estado, tem que falar para o Estado, olha, começaram aqui um processo, né? Por mais que seja um ato de império, né? Alguma coisa relacionada com a soberania do Estado, você sempre tem que perguntar para o Estado estrangeiro, olha, Estado estrangeiro, alguém começou uma ação contra você aqui, você quer renunciar à sua imunidade? Porque às vezes o Estado quer renunciar à imunidade, né? Você tem que perguntar, não é uma aplicação automática, né? Você não olha já de cara e fala, ah, não, isso é ato de império, né? O Estado não vai querer renunciar mesmo, não vou nem comunicar ele. Não, tem que fazer a comunicação. Então, perfeito. Engraçado isso de soberania alienígena, né? Esse pessoal que escreve essas provas, eles são muito engraçados. Então, vamos para essa próxima aqui. Nos termos da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso daqui está perfeito, na verdade, se vocês lerem lá na Constituição, é a letra da lei, é exatamente isso que fala lá no artigo 114 da Constituição. É a mesma coisa. A Fernanda está perguntando aqui. Professora, como fica em casos em que seja uma organização internacional contra um Estado? Como assim, Fernanda? Se uma organização internacional entra contra um Estado estrangeiro aqui no Brasil?
Aí você tem que ver, né? Se a organização internacional que está entrando, ela já abriu mão da soberania, da imunidade dela. Agora, o Estado, ele tem a imunidade, né, por essa questão soberana dele. Aí você tem que ver se é um ato de gestão ou se é um ato de império. Se for um ato de gestão, a gente sabe que não existe, né, imunidade para ato de gestão. Se for um ato de império, aí tem que perguntar para o Estado se ele abre mão da imunidade dele. É a mesma coisa. Só que para a organização internacional, a imunidade dela, né, se ela tiver pelo tratado dela, já não vai funcionar, porque ela que está entrando, né? Então, é só essa questão da organização internacional, mas é a mesma coisa que vai ficar. É só a gente pensar com calma que as organizações internacionais têm suas cortes e os estados têm a imunidade de império. Sim, elas têm as suas próprias cortes, né? Dependendo se for... É porque depende, né? Se for uma... O que acontece? Geralmente elas têm as cortes para julgar alguns litígios específicos. A ONU, ela tem a Corte Internacional de Justiça, mas a Corte Internacional de Justiça não julga litígio de organização internacional. A Corte Internacional de Justiça, a gente vai ter uma aula só sobre ela. Ela só julga litígio entre estados estrangeiros, apesar de ser uma corte da ONU. Ela só vai julgar controvérsias entre estados estrangeiros. Agora, o que a ONU tem é uma corte, né, um tribunal administrativo, só para julgar problemas, né, trabalhistas de funcionários da ONU. Isso ela tem. Aí, se for uma questão trabalhista, né, se for uma questão de problemas de trabalho, aí tem que ser julgado por essa corte, né, que a ONU tem específica, esse tribunal administrativo para questões trabalhistas. Agora, se a ONU está entrando aqui no Brasil, né, se uma organização internacional está entrando aqui no Brasil contra um Estado estrangeiro, provavelmente não vai ser um problema trabalhista, né, porque senão por que ela está entrando aqui no Brasil, né? Sim, mas são contra sujeitos e não estados. Estou na dúvida entre dois entes com imunidade. Sim, então, se você tiver um ente com imunidade, né, que está entrando contra um outro ente com imunidade, né, por exemplo, um Estado estrangeiro está entrando contra outro Estado estrangeiro aqui no Brasil, né, vamos imaginar isso. Os Estados Unidos estão entrando contra a Alemanha aqui no Brasil. O Estado que está entrando aqui no Brasil, ele já abandonou a imunidade dele, né, porque ele já entrou com a ação. Esse já abandonou. Agora, a Alemanha, a imunidade dela vai continuar. Aí você tem que ver se é um ato de gestão ou se é um ato de império. Se for um ato de gestão, o que vai acontecer? Se é um ato de gestão, não tem imunidade, o processo de conhecimento continua. Agora, se é um ato de império, a gente tem que perguntar para a Alemanha se ela aceita ser julgada aqui no Brasil. Se ela aceitar, aí o processo continua. Agora, se ela não aceitar, aí, infelizmente, né, tem que extinguir o feito. Foi? É a mesma coisa para a organização internacional. Se a organização entra contra um Estado estrangeiro, ela já abandonou a imunidade dela, né? Se ela tem imunidade ou não, tanto faz, porque é ela que está entrando contra o Estado estrangeiro. Aí você tem que ver se o Estado estrangeiro aceita ser julgado aqui ou não. Fechado? Ficou mais claro assim, Fernando? Porque a Alemanha entraria com um ato contra o Brasil no país estrangeiro, sendo que existem cortes internacionais. Então, aí você tem que ver, né? É difícil pensar assim de forma abstrata. Eu não sei, pode ter algum motivo da Alemanha querer entrar na jurisdição do país estrangeiro contra um outro país? Pode ser que tenha. É muito difícil pensar assim de forma abstrata. Agora, a Corte Internacional, né, para a Alemanha entrar contra o Brasil na Corte Internacional de Justiça, a gente vai ver mais tarde como é que funciona isso. A gente vai ter uma aula só sobre a Corte Internacional de Justiça. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de uma Corte Internacional, não existe essa questão da soberania, né? Não existe essa questão de você ter um poder soberano. A Corte Internacional ela vai depender do que? Dos estados aceitarem a competência dessa corte para julgar os casos dela. Beleza? A gente vai ter uma aula só sobre Corte Internacional, aí vai ficar mais fácil de entender a Corte Internacional de Justiça, que eu sei que é muito complicado,
nesse início, né, da gente ter uma noção, assim, do que, como é que funciona as cortes internacionais, é meio difícil mesmo. A gente vai entendendo aos poucos. Vamos lá, vamos com calma. Então, quando a gente está falando aqui, né, a gente parou, eu acho que a gente parou aqui na DPU. Quando a gente está falando aqui essa daqui era a letra da lei, né, certinho, a gente já tinha visto isso, a gente parou aqui na DPU. Julgue os itens a seguir acerca do direito processual civil internacional. A competência jurisdicional brasileira somente incide sobre indivíduo estrangeiro se este residir no Brasil durante mais de 15 anos ininterruptos. Não, né, gente? A gente viu que o princípio da territorialidade, ele é a regra geral, e que assim que a pessoa entra no estado estrangeiro, né, no território do estado estrangeiro, ela já se submete à jurisdição daquele estado estrangeiro, né? Ela já se submete ao poder soberano ali. Então não tem nada disso de 15 anos, né? Um dia, 2 dias, tanto faz. 1 hora, 2 horas, 15 minutos. Assim que entrou no território, já se submeteu à jurisdição do Estado estrangeiro. Isso daqui é para confundir com a questão da nacionalidade. A nacionalidade, para você adquirir a nacionalidade brasileira, aí sim você tem que esperar um tempo, né? Mas isso daqui não tem nada a ver com a jurisdição. A jurisdição é assim que você entra no território. Assinale a alternativa correta. A propostação por brasileiro em face de Estado estrangeiro, visando receber indenização por danos morais e materiais, decorrentes da proibição de entrada no país, apesar da anterior concessão de visto de turismo. Deve o magistrado extinguir o processo por inépcia da inicial? Então, gente, é aqui que a gente estava falando daquele caso, lembra que eu falei? A pessoa que queria viajar para a Espanha, aí pegou o visto, estava tudo certo, né? E vamos imaginar, a pessoa vai se casar na Espanha, ela já contratou a cerimônia lá, já alugou o espaço, já pagou o hotel, já fez tudo que tinha que fazer, né? Só falta ela chegar lá. Aí assim que ela chega lá, sai do avião, o que acontece? A Polícia Federal lá na Espanha fala, não, volta para casa que você não vai entrar aqui no nosso país. E aí o que ela pode fazer? Não pode fazer nada, porque isso é um ato de império. Deixar uma pessoa, um estrangeiro entrar no seu país é um ato de império, por mais que esse estrangeiro tenha um visto. Então, se é ato de império, existe imunidade. Se existe imunidade, né, o que o magistrado ele tem que fazer? O juiz ele tem que comunicar o Estado estrangeiro para ver se o Estado estrangeiro abandona, né, renuncia à imunidade ou não. Depois que ele faz essa comunicação, se o Estado estrangeiro não abandonar a imunidade, né, não renunciar à imunidade, aí ele extingue o processo. Então, essa primeira alternativa aqui está errada. Por quê? Porque não é logo de cara que o magistrado vai extinguir o processo, não. Ele vai, ainda mais por inépcia da inicial, né, nada a ver. Ele vai extinguir o processo só depois que ele fizer a comunicação e o Estado falar que quer manter a imunidade dele. A letra B. Proposta ação por brasileiro em face de Estado estrangeiro, visando a receber indenização por danos morais e materiais decorrentes da proibição de entrada no país, apesar da anterior concessão de visto de turismo, deve o magistrado determinar a citação do Estado estrangeiro, já que a imunidade de jurisdição não representa regra que automaticamente deve ser aplicada aos processos judiciais movidos contra Estado estrangeiro, e pode ou não ser exercida por esse Estado. Beleza, que show, perfeito. Você comunica o Estado estrangeiro, aí vê se ele quer ou não, né, renunciar à imunidade dele. Exatamente isso que você tem que fazer. Aí vamos ver as outras alternativas só para ver por que elas estão erradas. A questão relativa à imunidade de jurisdição, atualmente, é vista de forma absoluta, mesmo nas hipóteses em que o objeto litigioso tenha como fundamento relação jurídica de natureza meramente civil, comercial ou trabalhista. Não, né? A gente sabe que quando você tem
uma questão do Estado fazendo um ato de gestão, do Estado atuando como particular, né? A questão da relatividade da imunidade de jurisdição, ela não é vista de forma absoluta, não, né? Então, não tem nada a ver isso daqui. Proposta ação por brasileiro em face de Estado estrangeiro, visando a receber indenização por danos morais e materiais decorrentes da proibição de entrada no país, apesar da anterior concessão de visto de turismo, deve o magistrado extinguir o processo, por se tratar de hipótese de imunidade absoluta de jurisdição, não sendo possível sua relativização por vontade soberana do Estado alienígena. Não. Aí a gente sabe que, mesmo sendo a imunidade absoluta, se o Estado estrangeiro quer renunciar à imunidade, ele pode. Isso daí depende da vontade dele, né? Do consentimento dele. Se ele quer renunciar, por mais que seja uma imunidade absoluta, ele pode. Esse nome, imunidade absoluta, não quer dizer que o Estado não pode renunciar. O Estado sempre pode renunciar à imunidade dele. 2 ex-empregados da missão diplomática do Estado X, situada no Estado Y, ajuizaram contra aquele Estado reclamação na Justiça Trabalhista deste Estado, alegando que alguns de seus salários não haviam sido pagos. Tendo julgado procedente a reclamação, a Justiça Trabalhista do Estado Y determinou, a fim de satisfazer os créditos dos ex-empregados, a penhora de bens, incluindo o próprio prédio da referida missão diplomática. Olha só, penhorou a embaixada, penhorou o próprio prédio da missão diplomática. Com relação a esta situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. Caso o Estado Y fosse o Brasil, a Justiça Trabalhista não poderia, de acordo com a jurisprudência do STF, determinar a penhora de bens do Estado X, por gozar o Estado estrangeiro de imunidade de execução. Perfeita, essa alternativa aqui é exatamente isso, né? A posição do STF é que a imunidade de execução ela é absoluta, então realmente não podia penhorar nada, e muito menos a embaixada, né? A Justiça Trabalhista do Estado Y não deveria ter conhecido da ação, pois a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas estabelece a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro em matéria trabalhista. Não. Matéria trabalhista é o quê? É ato de gestão. Se é ato de gestão e o processo é de conhecimento, não tem imunidade. Só lá na execução é que vai ter imunidade. A Justiça Trabalhista do Estado Y não deveria ter conhecido da ação, pois casos que envolvam imunidade de jurisdição e execução somente podem ser julgados por tribunais internacionais. Não tem nada a ver com isso, né? A gente já falou que a imunidade para o Tribunal Internacional, ela nem existe. Para o Tribunal Internacional é uma questão de competência. Então, se você está falando em imunidade, é uma questão de tribunal interno, né? São 2 entes soberanos, um contra o outro, é por isso que tem a imunidade. Agora, se é uma corte internacional, aí nem tem esse negócio de imunidade. Caso a penhora recaísse sobre a residência oficial do embaixador, ela seria considerada lícita perante o direito internacional. Não, né? Não pode penhorar a residência do embaixador, não. O embaixador ele precisa de um lugar para morar, para ele poder executar a função dele, né? Como é que ele vai fazer a função dele se ele não tiver onde morar? Então, não dá, não. Mesmo que fosse sobre a residência do embaixador, não podia fazer a penhora. Sob o prisma do direito internacional, a penhora do prédio da missão diplomática é lícita. Não é lícita, né? A penhora, a gente já falou aqui, que no máximo ela pode ser sobre bens que não estão afetos à função diplomática, e que isso gera muita confusão, saber se o bem está ou não afeto, mas se é o próprio prédio da embaixada, com certeza está afeto, né? Aí não tem confusão nenhuma. Dorme no iate, né? Fernando, ele tem que dormir no iate. Pois é, não tem... se está penhorando na casa dele, ele vai dormir no iate, vai dormir no sítio dele, né? Vai dormir no hotel, né? Então, vamos lá, gente. X ingressou com uma ação judicial contra Y. O juiz julgou totalmente procedentes os pedidos. Instado a pagar, Y invocou a sua imunidade de jurisdição. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Se X for uma autarquia federal e se a demanda judicial for uma execução fiscal em que Y seja um estado estrangeiro, não haverá imunidade de jurisdição. Errado, né? Execução fiscal. Imunidade, né, na seara de execução é absoluta. Não, errado. De acordo com o entendimento do STF, se Y for a Organização das Nações Unidas, não haverá imunidade de jurisdição. Não, a Organização das Nações Unidas, lá pelo tratado dela, né, ela tem imunidade de jurisdição, sim. Então, né, aqui, quando você está falando da ONU, de forma específica, a imunidade é absoluta para tudo. Então, né, tem a imunidade, sim. Vai ter imunidade de jurisdição, sim. A respeito das imunidades de jurisdição e de execução, julgue os itens que se seguem. Imunidade de jurisdição é atributo inerente aos organismos internacionais, decorrente do fato de estes serem considerados pessoas jurídicas de direito internacional. Não, né, gente? Não é só porque você é um sujeito de direito internacional que você vai ter imunidade. Você só tem imunidade em razão de alguma coisa, né? Muita gente considera que o ser humano é um sujeito de direito internacional. Isso quer dizer que todo ser humano tem imunidade? Não, a gente sabe que não é assim. Então, é a mesma coisa, né, para os organismos internacionais. Errado. Você vai ter que ver o tratado constitutivo desses organismos internacionais para saber se eles têm ou não imunidade. Agora, essa é uma questão aqui bem recente, né, da ABIN, do concurso de 2018. No que se refere à imunidade de jurisdição dos estados e de agentes diplomáticos e consulares, julgue o próximo item. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a responsabilização em território brasileiro de estado estrangeiro por ato de guerra, por tratar-se de manifestação de ato de Perfeito, corretíssimo. Ato de império, a gente sabe que tem imunidade. Ato de império é o Estado agindo, né, na sua função soberana, né, declarando guerra, tem imunidade. Então, está perfeito, correto. Em razão da instrumentalidade das formas, admite-se a presunção da renúncia da imunidade de jurisdição pelo Estado na fase de execução de um processo judicial, quando houver o ato expresso de renúncia na fase de conhecimento do mesmo processo. Não, errado. A gente já viu que uma coisa é a imunidade no processo de conhecimento, outra coisa é a imunidade no processo de execução. Se o Estado estrangeiro renuncia, né, no processo de conhecimento, você vai considerar que ele está renunciando no processo de execução? Não. Se ele renuncia no processo de conhecimento, você tem que perguntar para ele de novo: olha, você vai renunciar também no processo de execução? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tem autonomia. Uma coisa é a imunidade no processo de conhecimento, outra coisa é a imunidade no processo de execução. Então, não tem essa instrumentalidade das formas, não. E aí, para fechar, gente, vamos só terminar aqui essa página, né? Eu sei que já são 6h32, mas a gente termina aqui essa página rapidinho, ver, né, essa última questão. Durante a Segunda Guerra costa brasileira, um ataque de submarino causou o naufrágio de um pesqueiro brasileiro, sem deixar sobreviventes. Isso daqui é uma história real, né? A gente já viu que isso aconteceu de verdade. Familiares dos pescadores buscam, então, em uma ação judicial movida no Brasil, uma indenização da parte do governo alemão. Diante desses fatos, a ação poderá ter segmento, tendo em vista que não se trata de ato de império e, portanto, nesse caso, não há no Brasil imunidade de jurisdição para o Estado estrangeiro, mas não é possível a execução da eventual sentença condenatória? Não, né? Se foi, né, um naufrágio na época da guerra, é claro que é um ato de império, né? Não é um ato de gestão. Isso daqui não é o Estado agindo como particular. Então, está errado. Letra B. Poderá ter segmento
Eu vou tentar encerrar aqui. Vou tentar encerrar aqui pelo celular mesmo. Mas... Professora, tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? Tô tentando aqui encerrar. Estava tão boa a sua aula. A senhora Que caiu. bom que A bom que senhora você estava caiu, saiu gostando. tudo, saiu slide, saiu tudo. O meu computador está congelado aqui, tá na tela da aula. Não sei por que congelou, mas está na tela da aula. Eu vou tentar encerrar aqui pelo celular, que aí fica gravado, né, a Como aula. está a Olivinha, professora? Hein, como é que tá o bebê? Não, eu não sou a Ana Paula, não. A Ana Paula está de licença pelo bebê. Eu estou substituindo ela, né, para ela poder ter o bebê em paz. É verdade. Por isso que tem tanta confusão. Se fosse com a Ana Paula, não ia ter É tanta verdade, confusão eu assim. esqueci. É porque eu vi o nome da professora Ana Paula Correia, mas eu esqueci que a senhora está É que com a senha dela. eu tenho que entrar pelo Meet com a senha dela, que eu não posso, não tem como fazer isso, né, de entrar com o outro. Gente, eu não sei nem onde que fica isso aqui, né? Aplicativo do celular. Vê se tem os três Adicionar uma pontinhos, sala, adicionar professora. Os três no pontinhos. celular também tem. Tem? Também tem. Eu não estou encontrando os três pontinhos no celular. Ah, achei. Ufa,